O que aconteceu há poucos dias na Casa Branca, o embate entre Trump e seu vice-presidente e Zelensky da Ucrânia, foi algo sem precedentes. Eu nunca vi nada parecido na minha vida inteira. Nunca. A única notícia que eu tenho comparável é do tratamento que Hitler dava ao líder da Áustria, logo antes da incorporação da Áustria à Alemanha nazista, e ao líder da Tchecoslováquia, logo antes da incorporação dos Sudetos à Alemanha. Mas esses são relatos históricos de pessoas que participaram dessas reuniões, mas no bastidor, nos bastidores, o que nós vimos agora foi uma coisa totalmente diferente, à vista de todos, o mundo inteiro olhando. Foi um desastre para Zelensky foi humilhado, tentou se reagir, opinar, mas foi massacrado. E não digo que ele não tem responsabilidade no que aconteceu, mas o modo pelo qual ele foi tratado foi não só um desastre para Zelensky, mas também para os europeus, que são hoje seus principais aliados, né? Aliás, o primeiro-ministro da Inglaterra tinha estado lá poucos dias antes e foi tratado com certa, não digo hostilidade, mas com certo desrespeito também pelo presidente americano diante das câmeras, né? Mas o ponto que eu queria frisar nesse breve comentário é que não foi bom para Trump e nem bom para os Estados Unidos. Por quê? Porque ficou evidente que o modo de operar do governo americano sob Trump é um modo muito truculento, muito agressivo. O que isso significa do ponto de vista de países tipo Brasil? Primeiro, que mostra à vista de todos que não se deve nunca se colocar na posição de satélite ou de dependente de outra potência, especialmente do imperialismo americano. Esse é um ponto fundamental que já devia estar claro há muito tempo, mas que no Brasil, por exemplo, em outros países, não foi devidamente absorvido. Mas tem algo pior para os Estados Unidos. Esse incidente dramático pode levar a uma conclusão de que não vale a pena ser aliado dos Estados Unidos. Conclusão que está se impondo, inclusive, aos europeus, que na verdade vinham se tornando quase satélites dos Estados Unidos e agora levaram o famoso wake-up call, um sinal de alerta de grande magnitude, né? Isso lembrou, muita gente comentou isso lembrou uma famosa frase do Kissinger, de que é perigoso sim ser inimigo dos Estados Unidos, mas que ser amigo pode ser fatal, disse Kissinger, não num pronunciamento público, mas numa conversa particular. Se os americanos, dizia o Kissinger naquela época, estou falando de final dos anos 60, se comportarem como se os seus aliados pudessem ser abandonados, chegaria-se à conclusão de que não só é perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas também fatal ser seu amigo. Então, para os americanos, para o governo americano, para o projeto de poder dos Estados Unidos, esse tipo de coisa não é, de modo algum, positivo. Mas, de novo, para nós, o Trump apresenta uma vantagem considerável em relação a presidentes anteriores. Ele não acredita na hipocrisia, ele expressa com a maior franqueza a sua arrogância, né? Ele não leva em conta a necessidade de manter uma certa hipocrisia para favorecer, inclusive, os interesses da potência imperial, né? Os ingleses tinham isso bem presente, né? A hipocrisia era tanta na Inglaterra que eu creio que nós podemos dizer que a hipocrisia para os ingleses era uma segunda natureza. Para Trump não existe isso. Ele desrespeita isso constantemente, né? Um outro presidente americano, também imperialista, também agressivo, Ted Roosevelt, do início do século XX, dizia que é importante falar suavemente e carregar um porrete grande. Speak softly but carry a big stick, dizia o Ted Roosevelt. Bem, o que faz o Trump? He speaks loudly and carries a doubtful stick. Ele fala alto e carrega um porrete duvidoso, porque os americanos já estão numa posição difícil no mundo, por seus problemas econômicos, por seus confrontos em várias áreas, com a Rússia, com a China, agora com os europeus. Então, os Estados Unidos não estão numa posição comparável àquela que eles tinham, digamos, 10, 15 anos atrás. Não estão, se enfraqueceram. E pode ser, é difícil dizer, porque nós temos um pouco mais de um mês da presidência de Donald Trump, é difícil dizer o que vai acontecer, nós estamos sujeitos a uma incerteza radical nesse momento. Pode ser
que com esse comportamento e outras manifestações dele, Trump esteja enfraquecendo os Estados Unidos. Em vez de Make America Great Again, tornar os Estados Unidos grandes de novo, eles podem estar se tornando os Estados Unidos mais fracos, mais isolados e, portanto, modificando para melhor, do ponto de vista dos países que sofrem com o imperialismo americano, a situação internacional.